sejam bem-vindos ao nosso bate-papo hoje sobre o DDR Prime. Então, o DDR Prime é uma mistura. E uma coisa que eu gosto muito do DDR Prime é que ele tem uma função de um ciclo de vida. É assim que eu enxergo o DDR Prime. Então, ele especificamente, se a gente for analisar o ciclo de vida de uma célula, então a célula nasce, né, ela faz o que ela tem que fazer, e aí ela adoece ou ela morre, né? E ela adoece e morre, se for o caso. Então, esse ciclo, ele pode ser apoiado pelo DDR Prime. E por quê? Porque tem vários olhos aqui dentro que tem essa função, tá bom? Então, se você está em um processo que suas células estão doentes, né, e a gente pode pensar em coisas como, sei lá, vamos pensar no mais óbvio, que é um câncer, que é uma célula doente, é saudável associar ao tratamento um óleo como o DDR Prime, tá bom? Além disso, todos nós temos células que nascem, fazem sua atividade e morrem. Por exemplo, mais óbvio, a célula do nosso rosto, né? As nossas células da pele, elas se reciclam. Quando não tem gente que limpa o colchão, e aí vem aquela sujeira do colchão e fala, ai, que horror! Pois é, o lençol que a gente põe para lavar com constância, a roupa que a gente lava, porque a gente descama, né? As nossas células estão ali em constante reciclagem. Então, mesmo que a gente não esteja doente, as nossas células, elas têm um ciclo. E elas nascem, fazem o que tem que fazer e morrem. E aí o DDR vem dar apoio a esse processo. Da mesma forma, há uma questão emocional, né? Que você pode estar vivendo um ciclo e aí chega um momento que você tem que fechar um ciclo. Então, esse fechar ciclo não necessariamente é fácil. Então, essa transformação, essa questão de virar as costas, esse desapego, também é uma questão que o DDR Prime pode ajudar. Mas a gente vai entrar na questão emocional um pouquinho mais para frente. Olha, o DDR Prime tem os seguintes olhos dentro dessa sinergia. O frankincense. Se a gente for falar do frankincense, o frankincense é um óleo de regeneração celular. Então, quando a gente fala sobre o ciclo de vida de uma célula, praticamente estamos falando frankincense, né? Então, o óleo de frankincense, ele tem propriedade de estimulante da imunidade, anticancerígeno, anti-inflamatório e restaurador. Então, exatamente isso que a gente está falando, da saúde dessa célula, né, para que o corpo esteja no seu nível ótimo de equilibrado de imunidade, tá bom? O óleo de frankincense também, ele é muito, a parte emocional dele estimula a conexão com o divino, que seja o nome que você queira dar ao divino, né, o que você acredita, o divino em você, o divino Deus, divino, qualquer divino que você, uma conexão com algo maior, tá bom? Então, vamos tentar ir somando essas partes para entender o poder do DDR, né? Então, DDR, a gente já pensou aqui no frankincense como imunidade, câncer e restaurador. Outro óleo que tem no DDR é o óleo de laranja. O óleo de laranja é simplesmente sensacional. A gente subestima a capacidade desse óleo cítrico, porque ele é do Brasil, ele é mais barato e, sei lá, eu tenho laranja em casa. Eu acho que essas são o que a gente assume. Mas olha as propriedades. Ele é um energizante. Além disso, ele também trabalha com a questão de anticarcinoma, antisséptico e também imunidade. Então, querendo ou não, muito parecido com o frankincense também.
Ele só não trabalha nessa questão de restauração celular, mas ele combate algumas coisas muito parecidas. E esse óleo de laranja, ele dá alegria, ele estimula a criatividade, ele estimula a criança interior, né? Isso, laranja, wild orange, laranja selvagem. Então, hoje, por exemplo, eu acordei meio caidinha, assim, e todo mundo tem seus dias, né? E hoje foi um meu. Então, hoje eu lembrei de um vídeo que a gente postou nos nossos grupos recentemente da associação do laranja com o peppermint para levantar, para estimular a dopamina, né, e estimular aí a alegria. E, gente, foi instantâneo. Eu pus uma gota de cada na minha mão, fiz uma inalação consciente, né, repetidamente, 5 minutinhos, e eu levantei e eu fui limpar a cozinha, né, eu fui fazer a vida andar. Então, assim, esse óleo de laranja, ele pode trazer alegria, tirar a pessoa da tristeza, tá? Sendo o mais claro possível. Então, vamos lá, a gente está falando do DDR, né? Que o DDR, então, ajuda nessa questão de regeneração, energia e um ponto aí do câncer que se repetiu. Próximo óleo é a lícia. Lícia não é um óleo vendável, não aqui em nenhum lugar do Brasil, do mundo, tá? A Terra não vende esse óleo. Mas ela geralmente dá ele em promoções. Laranja é o wild orange, é a mesma coisa, tá bom, Lorena? A tradução de laranja selvagem vai ser wild orange na etiqueta da doTERRA. Agora, o lícia, não vou poder mostrar para vocês, mas é uma florzinha bem pequenininha, amarela. Vou tentar mostrar, ver se vocês conseguem ver. Conseguem ver? Tá? Então, ela é uma florzinha, é um óleo sensacional. Eu amo, eu tenho 2. Foram 2 promoções que saíram aqui nos Estados Unidos e eu acabei... Teve uma no Brasil recente também. E eu ganhei esse óleo de graça, das 2 vezes. E o lícia, ele tem uma questão de asepsia, que ele se parece muito com o melaleuca. Ele é meio que irmão ali do melaleuca. Agora, vamos ver as propriedades. Ele é antibactericida, antibacteriano, antifúngico, antipasmódico, desinfetante e estimulante digestivo. Isso, lícia, exatamente, escreve assim como a Márcia escreveu no chat. E, então, olha essas funções de limpeza, né? E eu uso geralmente na pele. Geralmente não, eu só uso na pele. Como se eu usasse um melaleuca. Ele é um irmão ali do melaleuca tão forte quanto. Então, nessa questão de inflamação da pele, irritação não, é mais para uma limpeza, tá bom? Então, um folículo, uma acne, na linha da calcinha que ficam aqueles pontinhos, às vezes porque a pessoa raspa e inflama um poro. Então, quer dizer, essas questões de limpeza, você usaria o lícia diluído, porque ele é bem forte, assim como o melaleuca, tá bom? Então, vamos voltar para o DDR, né? Que ele está fazendo, nunca ouvi falar, exatamente. O lícia não é um óleo muito falado, porque ele não está à venda no mercado, né? Então, ele só é dado mesmo em promoções que a doTERRA abre. Mas quer saber, ó, ele está no AirX, ele está no DDR Prime, no DDR Prime, que a gente está conversando hoje, ele está no Stronger, no olhinho infantil de imunidade, e ele está no HD Clear, que foi lançado no Brasil, que é para higiene da face. E o cheiro é uma delícia. Ele não é parecido com o melaleuca, ele tem um cheiro mais para a cidreira, para o capim-limão. Ele me lembra muito o capim-limão como cheiro. Sensacional. Então, vamos voltar para o DDR Prime, porque tudo isso que a gente está falando está no DDR Prime. Né? Então, vamos recapitular aqui essa parte de energia, carcinoma,
regeneração celular e asepsia. O próximo óleo que está no DDR Prime chama tomilho. Ontem eu fui, primeira vez, vocês que são feras na cozinha, já devem usar tomilho toda hora. Eu nunca usei tomilho em espécie. Ontem foi a primeira vez que eu usei tomilho, que eu vi o que era o tomilho e cheirei o tomilho. Sensacional, né? Porque eu conheço o óleo. E agora, conhecendo a florzinha em si, né? Foi muito legal. E o tomilho é um óleo extremamente forte na questão de cura. Vamos ver as propriedades dele. Ele é para evitar muco, antioxidante, antiviral, expectorante. Ele, inclusive, ele é muito usado em associação ao orégano para combate, né? Então, quando a gente tem uma gripe forte, que a gente entra com orégano, sabe quando a gente fala assim, você vai entrar com orégano quando você precisar de um antibiótico. Então, da mesma forma, o tomilho entra em conjunto com o orégano pela sua capacidade, né? Então, ele é quente também, assim como o orégano é quente, o lítice é quente, o tomilho também é quente, então tem que ser usado com respeito na diluição, tá? Então ele é muito usado para essa questão respiratória e combate de algo crônico, né? Tá bom? E, é claro, a gente não está falando só de questões respiratórias, assim, é um antiviral e muco, né? Ajuda na questão do muco, tá bom? Então, vamos para o próximo. Então, a gente incluiu aí no DDR Prime a questão respiratória agora, né? Um pouco mais uma questão respiratória no DDR Prime. Gente, eu espero que vocês não fiquem confusos, tá? A minha intenção é a gente abranger aí para vocês verem, né? Qual é a amplitude da aplicação do DDR Prime? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu uso esse óleo só para isso. Não, o DDR Prime ele tem uma baita de uma aplicação e diretamente com a saúde mesmo, de ajudar você a ter um ciclo saudável. O próximo óleo que tem é o cravo. E a gente falou recentemente na nossa live passada sobre o cravo, o lemongrass, que foram os óleos que estavam como óleos de promoção. Então, o cravo, ele tem uma propriedade, olha, antioxidante. Antioxidante, eu não sabia o que era antioxidante, até eu já comecei a começar a trabalhar com a doTERRA. Antioxidante quer dizer a saúde da célula. Então, claro, de uma forma muito simples, que existem várias coisas que envolvem isso. Mas quando a gente fala antioxidante, é que a célula esteja saudável, tá? Antiviral, antifúngico, tudo isso é cravo, tá? Então, se você tem o óleo cravo, ele é sensacional para tudo isso aqui e ele está dentro do DDR. Então, olha só, vou repetir: antioxidante, antiviral, fúngico, expectorante, antiparasitário, antiparasita e para verme. Então, esse óleo para imunidade, por isso que ele está no GAD, né? Porque ele estimula aí essa questão da saúde mesmo. Então, ele é antifúngico, antiviral, expectorante e antiparasita. Mas, de novo, isso que a gente está falando é porque ele está dentro do DDR. Então, DDR, incluímos aí outras funções. A gente já tinha falado sobre estímulo imunológico, né? E a gente incluiu agora o parasitário, que não tinha nenhum deles. Outro óleo que tem no DDR Prime é o nosso amigo, nosso capim-limão, que também falamos semana passada, e eu vou repetir porque eu amo capim-limão. O capim-limão, que é o lemongrass, ele tem funções, ele é um óleo quente, também precisa ser diluído, e ele tem, amo capim-limão, anti-inflamatório.
Então, para quem tem dores, Lorena, o lemongrass, ele é muito bom para uso tópico em massagem. Então, associado ao Deep Blue. Então, eu uso o Deep Blue com o lemongrass. Antisséptico, antioxidante. De novo, 3 óleos antioxidantes. Antibacteriano, desinfetante, diurético, tônico. Então, o lemongrass, perfeito, ele é perfeito para essa questão muscular, para inflamação, para cartilagem, é muito bom o lemongrass. Eu gosto de tomar ele em chá, inclusive. Eu não tenho chá, não tenho capim-limão aqui nos Estados Unidos, então eu tomo chá do óleo, que é perfeito. Então, gente, eu não sei se vocês lembram a função do lemongrass emocional, mas o lemongrass é o óleo da limpeza energética. Então, o frankincense é o óleo da conexão com o divino, e cada um desses óleos tem uma função emocional, que compõe aí um pouco do que é o DDR Prime. Mas o DDR Prime, ele tem essas propriedades, várias que a gente falou. E então vamos recapitular. Ele é um óleo, se você pensar, de ciclo, início, né, saúde de um ciclo e final de um ciclo. E quando a gente fala de ciclo, principalmente no nível, vamos pensar a nível celular mesmo. Então, a saúde da célula. Entre outras coisas, tem óleos ali com funções respiratórias, anti-inflamatórias, antiparasitário, né? Antiviral, antibacteriano, antifúngico. Então, quer dizer, ele atende a questão da imunidade do corpo. E a imunidade, quando a gente fala, é o equilíbrio e a manutenção e a prevenção. Por isso que a gente usa o DDR não só para ataque, como também para manutenção. É a sua prevenção para que as coisas estejam da melhor forma possível, em maior equilíbrio possível. Deu para entender? Tá bom. Agora eu queria falar um pouco, joguem as perguntas aí, eu tentei ir acompanhando as perguntas enquanto elas iam aparecendo. Ah, você tem Lícia em casa? Amígdala. Como deve ser usado? Boa pergunta, Cris. Que eu falei tudo sobre ele, mas eu não falei como deve ser usado. Tá bom, então vamos falar como deve ser usado o DDR Prime. A Juliana falou, comprei o DDR para meu pai que tem Parkinson, mas não sei como ele pode usar e como pode ajudá-lo. Ótimo, então vamos falar hoje sobre isso. Os usos principais do DDR são, adivinha, primeiro que vem na cara é a parte de câncer e tumor. Então, como usar? Você pode fazer uso do DDR Prime internamente, em cápsula. Então, você vai se você não mora nos Estados Unidos ou no mercado que a doTERRA não vende as cápsulas, você vai numa farmácia de manipulação e eles vendem as cápsulas vazias. Você coloca lá 1, 2 gotinhas de DDR Prime. Eu gosto de fazer o uso do óleo constante durante o dia, sem overdose. Não adianta eu tacar 10 gotas na minha língua de manhã e esquecer do resto do dia. Eu gosto de fazer 1 gota de manhã, 1 gota no almoço, 1 gota que seja tarde, 1 gota à noite. Eu prefiro distribuir poucas gotas ao longo do dia. Se você colocar em cápsula, considere colocar um pouquinho de óleo de oliva para preencher a cápsula, fecha a cápsula e faz a ingestão, tá bom? Ou você pode, estamos falando do câncer e do tumor, você pode aplicar em massagem atrás da nuca e ao longo da coluna e na sola dos pés.
Sempre massagem, quando a gente fala de massagem, que a gente está atacando alguma coisa, a gente vai usar ao longo da coluna, de cabo a rabo, literalmente, gente. Cabo conecta cérebro com a espinha, com o crânio, até o cóccix. Eu gosto de fazer uma massagem circular, de cabo a rabo, e pronto. E aplicar na sola do pé. Tá? Então, pode fazer a aplicação, põe com óleo de coco, aplica na sola do pé, põe a meia em cima, para se não gostar do cheiro. Mas o DDR não tem um cheiro forte, não. Bom, baixa progesterona, estrógeno e problemas com tireoide. E por que será? Porque tem lemongrass. Lemongrass é um óleo que estimula a tireoide. Ah, mas é hipo ou é hiper? Não existe ele não é um estimulante ou supressor, né, assim que a gente chama, ele equilibra a tireoide. Então, as pessoas têm uma dificuldade para entender essa questão, mas ele equilibra a função da tireoide, tá bom? Então, como que eu posso usar? Da mesma forma que você usaria para câncer. Massagem coluna-pé e uso interno. Cândida e fungo. Por quê? Por que a ajudaria na cândida? Por causa do nosso lemongrass. E por causa do thyme, por exemplo, outros óleos que a gente viu aqui, que era bacteriano e dessa função aqui, antifúngico. Você usa também da mesma forma, tá? O lemongrass, ele pode ser usado em questões de cândida internamente. Ai, como, Malu? Você pega um Tampax, molha o Tampax. Quem tiver uma questão dessa, por favor, entre em contato comigo depois. Mas você vai molhar uma gota de lemongrass no óleo de coco, aí você molha o Tampax nesse óleo de coco que está com lemongrass, e aí você põe internamente. Dá uma ardência inicial, tá? Porque ele é um óleo mais quente. Por isso que é uma gota só. E dependendo do caso, aí você aumenta a gota. Bom, estamos falando de DDR, você pode fazer da mesma forma, eu faria da mesma forma. Eu pegaria ali 2 gotinhas de DDR Prime, numa colher de óleo de coco, pega o Tampax, você molha o Tampax na colher e aplica o Tampax na vagina e deixa ali por umas horas, tá bom? Inflamação e dor, que a Lorena tinha falado, qual a diferença com o Deep Blue? Tem alguns óleos, assim, principalmente o lemongrass e o frankincense, que ajudariam nessa questão muscular, né, de dor e inflamação. Então, você pode usar ele associado ao Deep Blue. Questões autoimunes. É uma questão muito comum hoje em dia, né? Você vê que a gente tem vários óleos da questão de imunidade. Além dos antioxidantes e o frankincense da regeneração celular. Então, como é que eu vou usar? Da mesma forma que você usaria para um câncer. Você pode usar internamente numa cápsula ou massagem, coluna e pés. Tá bom? Agora vamos falar da questão do brain, do cérebro. Então, compulsão, Alzheimer, radicais livres, né, que é a questão antioxidante e problemas cerebrais. Então, nesse caso, você vai usar da mesma forma que usaria para câncer. Então, você vê que é a mesma forma de uso? Massagem ao longo da coluna, massagem na sola do pé e ou uso interno. Tá bom? Não lembro quem perguntou. Eu vou ter que ir no chat de novo dar uma olhada no nome da pessoa. Mas eu gosto, para essas questões de cérebro, eu gosto muito da massagem. Muito, muito, muito na coluna, muito na nuca, né? Nesses pontos de conexão dos nervos. Então, ao longo da coluna, a gente tem bastante conexão. Na nuca, abaixo da nuca. Pode fazer o uso contínuo. Não tem nenhum óleo aqui que eu fique com medo de uso contínuo, não. Pode usar uso contínuo. Eu não usaria, de novo, eu não faria overdoses.
Overdose, eu não concordo. E uso contínuo, a gente sempre esquece, né, uma hora ou outra, então acabam sendo janelas terapêuticas, que você acaba esquecendo de tomar. Um sábado e domingo você não toma, então acaba sendo um intervalinho ali natural que você está introduzindo, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Eu queria agora falar um pouco da parte emocional. Da mesma forma, alguém perguntou aqui sobre demência vascular. Pois é, amígdala, demência vascular. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Pode ser? Pode colocar na bebida, assim, cápsula. Cris do céu. Tenta. Se você for macha suficiente, você tenta e me fala. O que você achou? Eu não acho que é gostoso de tomar em água. Tá? Mas faz aí. Faz um chazinho com mel. Vê o que você acha. Tem gente, né? Temos paladares diferentes. Às vezes o que para um é insuportável, o outro acha uma delícia. Bom, DDR Prime é o óleo da transformação. Olha, ele é particularmente, ele dá apoio, eu vou ler, tá? Para ser digna ao texto, que é tão legal. Ele é particularmente um apoio para você abrir mão de padrões negativos familiares que estão dentro de nós, que vieram no nosso DNA, que vieram na nossa história, né, em cada célula, porque veja, somos células que vieram de algum lugar, então nós somos a história dos nossos antepassados, e assim como seremos a história física, a pessoa carrega quem somos para eles, né? Então, às vezes a gente traz traumas, a gente traz violência, a gente traz vários tipos de traumas, que a gente nem sabe. Ele é especialmente, ele cabe especialmente para aqueles que têm dificuldade em situações que debilitam, né? Que, por exemplo, debilitam no sentido de sentimentos de dúvida, descrença, de peso, e a gente às vezes nem sabe por que a gente não acredita tanto na gente, ou traz essa carga negativa de tudo é tão, tão difícil na perspectiva que a gente tem de vida. Às vezes isso tudo é fruto daquilo que aconteceu mesmo. A gente não fala assim, eu, por exemplo, eu percebo muita coisa da minha família. A família do meu marido é super feliz. Gente, até feliz demais, me irrita. Tá gravando. E eu, minha família, por outro lado, é bem séria. Então, é ótimo, hoje em dia é ótimo, mas eu vejo você falar assim, caçamba, por que tem que ser tão sério? Mas é porque eu sou quem eu sou quem quem eram, né? E carregamos. E tem coisas que a gente recicla, quer mudar, quer transformar. E o DDR ajuda a gente a ter essa transformação, né? Bom, ele ensina indivíduos a reclamar, né? A ter de novo a posse da sua energia de vida. E acreditar que as mudanças são possíveis. Olha que esperança. DDR Prime apoia o processo de reganhar saúde e vitalidade ao encorajar a gente a abrir mão dessas, do que é velho, dessas energias velhas, e está aberto para coisas novas. Então, algumas emoções negativas: debilitado, desencorajado, tóxico, travado, por questões que a gente desconhece. E quais são algumas propriedades que ele afirma? Então, essa esperança, equilíbrio, transformação, renascimento, vitalidade, saúde e aberto a mudanças. Ai, eu quero esse olho agora, gente. Quem não quer? Fala a verdade. Bom, às vezes...
ele já vem diluído em óleo, ou posso fazer blends? Não, ele não vem diluído, ele é concentrado, ele não é diluído em óleo carreador, e você pode fazer o blend que você quiser dele, tá? Gente, alguma dúvida específica? Varizes circulares, circulação, eu sugiro outro óleo, tá, Tereza? Eu tenho o próprio cipreste, tem o Aroma Touch, são óleos que tem o cipreste especificamente, que ajuda na circulação. O óleo de canela também é muito bom para circulação. Ele é engraçado, por isso que eu falo, quando a gente fala de sinergia, eu adoro estudar os olhos da sinergia, porque você vê o poder ali, né, que tem nas nossas mãos. Gente, obrigada pela companhia.